E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Vamos falar de narração esportiva? Bom, existe aquele narrador que é preciso, né? Ele identifica todos os jogadores, quem cruzou, quem chutou, o zagueiro que tirou, tal, o nome do goleiro, aquela coisa toda. Identifica todos os jogadores, mas não tem tanta emoção na sua narração. Tem uma emoção, claro, aquela vibração, mas é uma coisa normal, não é aquela coisa exagerada. Existem outros narradores que fazem aquela coisa, né? Nossa, aquele absurdo, aquela emoção tal, mas não são narradores precisos. O ideal seria o quê? Você unir a precisão com a emoção. Como fazem alguns narradores, posso citar aqui, por exemplo, no rádio, por exemplo, José Silvério. José Silvério é um narrador super preciso, no auge da carreira. Em termos de precisão, um dos melhores da história. Pedro Luiz também é citado, né? O pessoal um pouco mais antigo, eu não acompanhei o Pedro Luiz. Dos narradores que eu acompanhei no rádio, José Silvério era praticamente perfeito, né? Ninguém é perfeito, mas ele chegava próximo da perfeição, porque identificava, né, todos os jogadores, aquela narração dinâmica, rápida, excelente, com poucos erros, né? Claro, todo mundo erra, mas ele errava muito pouco, era praticamente perfeita a narração do José Silvério e com vibração também, com emoção, mas não era aquela coisa exagerada, aquela coisa que às vezes eu até acho que é um pouquinho artificial do narrador, né? Tanto na TV, vou falar de TV também daqui a pouquinho, como no rádio. Acho que não há necessidade de ficar fazendo aquele show, né? Parece que aparecer mais do que o espetáculo. O mais importante é o jogo de futebol, né? O jornalismo esportivo. O narrador esportivo nada mais é do que um jornalista esportivo. Ele está fazendo lá uma atividade jornalística, relatando o que está acontecendo. Então ele não pode ser, pelo menos na minha visão e na visão de muitos especialistas, o narrador esportivo não deve ser mais importante do que o espetáculo, o jogo de futebol, o jogo de vôlei, de basquete, a prova de Fórmula 1, né? Seja qual esporte estiver acontecendo ali, uma transmissão esportiva, o narrador tem que relatar, pode colocar emoção. Claro, pode ter os seus bordões, alguns não têm, outros têm e tal. Aí cada um decide o que é melhor, né? O seu estilo de narração, com bordões, com aquelas frases, né, repetidas em todos os jogos, as mesmas frases, que eu não acho muito interessante, principalmente na narração de televisão. No rádio, o rádio, apesar que o rádio perdeu um pouco aquela magia, né, de você não saber como é que funcionavam as coisas. Hoje o narrador tá aparecendo até no vídeo aí, canais no YouTube, né? Com transmissão, os narradores aparecendo, comentarista, o repórter, um negócio que eu acho um pouquinho estranho, mas fazer o quê? Faz parte do que está acontecendo nesse momento. Então é isso, José Silvério é um exemplo de narrador preciso e com vibração, com emoção, sem exageros. A gente pode citar Osmar Santos. Osmar Santos, outro nome espetacular, hein? Silvério, Osmar Santos, Fiore Giliotti. O Osmar era aquela narração mais alegre, mais festiva, né, com frases, colocava um pouquinho de política também nas transmissões, ali na descrição dos gols, frases, versos, né, de grandes poetas brasileiros. É muito legal, bacana demais, era um show, né? A transmissão do Osmar Santos era um show, no auge da carreira, uma coisa que revolucionou a narração esportiva no Brasil, no rádio, Osmar Santos. Mas ele não era de tanto usar bordões, essas frases, ele não se preocupava tanto com a precisão. Era bom também. Tem narrações do Osmar aí fantásticas, não só na vibração, na alegria, nesse dinamismo, como também na precisão dos lances. Mas o Silvério, por exemplo, ele é mais preocupado. Você sente isso. Isso acontecia comigo. Eu, quando narrava futebol, já faz um tempinho que não narro, mas eu sempre procurei identificar os jogadores. Era a minha maior preocupação na transmissão. Muito mais do que ficar fazendo aquela loucura depois dos gols, tal. Não que não tenha narrado os gols com vibração, dependendo da situação, né? O cara faz um baita de um golaço, você tem que vibrar. O cara faz um gol de bico, não é a mesma coisa. A grande realidade é essa. Mas eu procurava, pelo menos tentava, né, identificar o maior número de jogadores possíveis ali, o maior número de jogadores possível nos lances. Então tem essas características. Osmar Santos é mais festa, é mais alegria, mais aquela coisa do alto astral. O Silvério é mais a precisão. O Fiore Giliotti também era um narrador que, claro, né, todo narrador, todos são excelentes, mas não como o Silvério, né, na precisão. O Fiore Giliotti com aquelas frases, ele tinha um estilo mais antigo, que agradava mais um público mais velho na época, tal, nem tanto os jovens, mas outro narrador espetacular. Nossa, ouvi demais Fiore Giliotti, como ouvi José Silvério, Osmar Santos, Oswaldo Maciel, grandes narradores, mas cada um então com a sua característica. O ideal é unir as duas coisas. A emoção, a vibração, a criatividade, o dinamismo na transmissão, principalmente no rádio, com a precisão. Porque o que acontece? A gente vê na televisão, vou passar para a televisão agora, existe muito narrador de televisão que, tudo bem que a televisão você tem imagem,
Mas também você precisa, pelo menos, identificar os jogadores, né? Não precisa identificar todos os jogadores, porque tem narrador que quer identificar tudo na televisão, parece que está no rádio. Rádio é uma coisa, televisão é outra, não precisa falar todos os nomes, não precisa na televisão falar, o jogador está com a bola na ponta esquerda, dominou pela meia direita. Eu já fiz isso quando fiz narrações na TV em Mojimirim. Muitos grandes narradores, né, de TV já fizeram isso, principalmente no início de carreira. Aqueles que saem do rádio e vão para a televisão, né? Essa coisa do rádio de dizer onde o cara tá. No rádio é bacana, posicionar, né? O cara tá na ponta direita, na meia direita, ultrapassa a metade do campo. Na televisão, não, você tá vendo. Você tá vendo isso. Mas é claro, identificar os jogadores, que tem muito narrador de televisão que é aquele negócio, né? Cruzou, chutou, tirou, bateu. Quem chutou, quem cruzou, quem tirou, quem bateu. Você não sabe, você fica perdido, né? Acompanhando a transmissão da televisão sem saber quem é que tá com a bola no pé, porque nem sempre, né, o telespectador sabe. O telespectador tá lá acompanhando o jogo, tá lá torcendo, ou não tá torcendo para time nenhum, mas gosta do espetáculo, né? Entretenimento, o jogo de futebol também né? Entretenimento também, tá na grade aí das emissoras de televisão, não só das emissoras abertas, como também nas TVs por assinatura, no cabo também. Então, é entretenimento, né? Elas buscam audiência, é um espetáculo, aliás, está muito ruim, né? O espetáculo ultimamente no Brasil, os jogos. Mas então o narrador tem que identificar de vez em quando, pelo menos, né? Quem tá com a bola e tal. O Luciano do Vale, no auge da sua carreira, ele conseguiu unir tudo, né? A precisão e a vibração e a emoção. E o Luciano do Vale, ele não tinha bordões, né? Não tinha essas frases. Ele criava na hora. O gol do Luciano do Vale, você não sabia o que ele ia falar. Né? Ele gritava o gol, você não sabia se ele ia falar o nome do jogador, se ele ia falar que o gol foi um golaço, que o gol foi sensacional, se ele ia falar o nome do time, entendeu? Diferente de outros narradores que você já sabe. Né? O Galvão era assim também no início de carreira, mas depois começou a criar bordões. É um excelente profissional? Sim, mas porque muita gente não gosta, né? Aquela coisa de, além da audiência da Globo, dos direitos que a Globo nos últimos 20, 30 anos adquiriu quase todos os direitos de transmissão, então ficou quase tudo com a TV Globo. Então tem aquela coisa, né? Exposição muito grande do Galvão Bueno por ser o número 1 da Rede Globo, mas essa coisa de não gostar do Galvão é por causa disso. Essas frases, tem hora que o cara fica meio de saco cheio, sabe? E haja coração. É sempre a mesma coisa. Autoriza o árbitro quando começa o jogo. Terminou o jogo, você já sabe. Acabou. Não tem nada diferente, não sai disso. Isso vai ficando, sabe? Vai passando. O tempo vai ficando chato. Pelo menos na minha opinião. Tem gente que acha legal, bacana. Na Fórmula 1, Galvão também, na época do Ayrton Senna, né? No auge e tal, aquela coisa. Você já sabia que quando o Ayrton Senna vencesse a prova, o que era? Ayrton Senna do Brasil! Você já sabia que era isso. Depois aconteceu a tragédia, infelizmente, com o Ayrton Senna. Barrichello, a bola da vez, o Rubens Barrichello, você já sabia. Rubens Barrichello do Brasil! Então você já sabia. Felipe Massa, mesma coisa. O Luciano do Vale era diferente. O Luciano do Vale, você não sabia o que ele ia falar. Né? Você lembra do gol do Zico, que ele narrou? Aquele gol que o Zico driblou lá 2, 3 jogadores da Iugoslávia, 86 no amistoso. O Zico estava tentando se recuperar para ir para a Copa do Mundo. Aí ele fez aquele gol bonito. O Luciano fez um exagero ali, né, na época. O Luciano estava no auge da carreira, né? Tava feliz da vida. Ele exagerou naquela narração. O que ele falou depois do gol? Ele gritou o gol do Zico. Não há palavras para descrever o gol de Zico! Ele criou aquilo naquele momento. Quer dizer, não é uma coisa assim, uma frase que ele usa em todos os jogos. Todos os gols ele vai falar a mesma coisa. Não há palavras para descrever o gol do Bebeto, o gol do Romário. Não, ele criou aquilo naquele momento. Ele pensa, aquela criatividade que o cara tem naquele instante narrando o jogo, que não é fácil. Então, é um narrador que não utilizava essas frases feitas, esses bordões, que pegam tal, né? Vai que é sua, Tafarel. Aí o Tafarel parou de jogar na seleção. Vai que é sua. Se fosse Fábio Fidelix, vai que é sua, Fábio Fidelix. Entendeu? Vai que é sua. Qualquer goleiro que tiver lá, se for o Cássio, né, do Corinthians, qualquer goleiro, o Everton. Então, só muda o nome do jogador, só muda o nome do piloto. A frase é a mesma. Então, são coisas que, sincero, honestamente, eu não concordo. Mas então, é sobre isso, né? Precisão, narração esportiva no rádio e televisão. Vou gravar um outro vídeo falando sobre isso, né? Senão eu vou ficar aqui, tempão aqui falando, quase 10 minutos, já estamos chegando a 10 minutos de vídeo. Então é isso, galera. Falando um pouquinho de narração, vou continuar falando sobre esse assunto, mais sobre locução de FM. É a proposta, né, desse canal aqui. Beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo. Fica com a gente aí.